Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema, os verdadeiros bem-aventurados. Tiago 1:22 está escrito: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meus amados, em Lucas 11:27, a Bíblia registra que uma mulher levantou a sua voz dentre a multidão, dirigindo-se a Jesus e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Imediatamente, Jesus, em vez de agradecer, de acolher a fala desta mulher, ele fez uma contenção, dizendo no verso 18: eu lhe direi, quem são bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a internaliza em seus corações. Portanto, o destaque de Jesus não é o ouvir somente, mas o guardar a palavra em seus corações, em nossos corações, é que nos torna bem-aventurados. A tônica da fala de Jesus àquela mulher é aquele que faz pouco caso do que ouve e pouca consciência em guardar e praticar o que ouve da palavra de Deus é indesculpável diante de Deus. Essa era a tônica de Jesus. Jeremias 10:25, a Bíblia diz: derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e não invocam o teu nome. Aqui Jeremias está dizendo que a ira de Deus é derramada sobre as nações e as gerações não cristãs que não conhecem a Deus e não invocam a Deus. Mas não esqueçamos, a ira de Deus também é derramada sobre aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a guardam, não a praticam. A ira de Deus também é derramada sobre aqueles que pecam contra a luz da palavra de Deus que brilha diante dos seus olhos e não fazem nenhuma consideração de praticar o que ouvem e o que conhecem. Meus amados irmãos, em Lucas 12:47, Jesus diz algo muito importante. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitas ações. Então confirmo o que eu disse. A punição sobre aqueles que ouvem a palavra, conhecem a palavra e não praticam a palavra, a punição é bastante severa. A punição sobre aquele que não fez uso da palavra que lhe foi dada é uma punição severa. Meus amados irmãos, aquele que peca porque ouve e não pratica, porque ouve e não vive o que ouve, e não guarda o que ouve, não tem desculpa diante de Deus. É isto que Jesus está destacando em Lucas 12:47. Já em 1 João 2:5, a Bíblia diz: qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Em outras palavras, isso significa que quem ouve a palavra de Deus e não pratica
a palavra que ouviu é vazio do amor de Deus. Escutem bem, meu irmão e minha irmã. Deus olha para o seu vasto conhecimento teológico. Deus olha para a sua habilidade de hermenêutica e exegese. Deus olha para o seu conhecimento de hebraico e de grego. Deus olha para a sua excelente didática como professor da escola bíblica dominical e do seminário. Deus olha para a sua adoração, para as suas orações, para as suas ofertas. Deus olha para a sua pregação e diz: você é profano, porque você não pratica o que ouve e não pratica o que conhece. Isto é muito sério. Os filhos do sacerdote Eli tinham um conhecimento especulativo de Deus e da lei do Senhor, e da lei de Deus, porque eles eram sacerdotes. Mas eles, os filhos do sacerdote Eli, não tinham um conhecimento vivencial, prático e salvífico, porque eles conheciam a lei, mas não viviam a lei. A vida desses homens, filhos de Eli, eram vidas ímpias, de conversas ímpias, porque não praticavam o que conheciam. Deus olhou para o conhecimento dos filhos de Eli como nenhum conhecimento. Deus olhou para a profissão de fé dos filhos de Eli como uma profissão de fé vazia, vã e sem nexo. Escutem bem o que eu vou lhe dizer agora. Deus considerará o seu conhecimento teológico, Deus considerará a sua oração, o seu jejum, o seu louvor, como nenhuma oração, como nenhum louvor, como nenhum conhecimento. Deus considerará o seu batismo nas águas como nenhum batismo. Deus considerará o seu recebimento do pão e do vinho como nenhum recebimento. Deus considerará a sua pregação como nenhuma pregação, se você não obedece conscientemente aquilo que ouve. Você não encontra na Bíblia o amor distante da vivência dos mandamentos de Deus. João 14,15, Jesus foi categórico quando disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quando se guarda a palavra de Deus e quando se vive a palavra de Deus, há produção de frutos verdadeiros. Em Lucas 10, quando os discípulos tiveram a comissão de Jesus para pregar o evangelho, a Bíblia diz que eles saíram e anunciando a palavra de Deus em várias cidades. E quando eles voltaram, no versículo 10, capítulo 10, 17 Lucas, eles disseram a Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. E no verso 18, Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Essa expressão de Jesus para os discípulos que tinham acabado de evangelizar, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, significa que Satanás estava sendo derrotado pelo ministério dos discípulos, desses pregadores. Havia produção de frutos. Isto é produção de verdadeiros frutos. Isto acontece quando se vive o evangelho. Isso acontece quando se vive o que ouve e o que se conhece. Já em Atos capítulo 19, nós temos um episódio triste dos 7 filhos do conhecido sacerdote judeu chamado Seva, lá em Éfeso. Os filhos de Seva, do sacerdote Seva,
pensavam que tinham poder eclesiástico para expulsar espíritos malignos das pessoas. Um dia, um espírito maligno que estava numa pessoa olhou para os filhos de Seba, que tentavam expulsar esses espíritos, e esses espíritos malignos disseram para os filhos do sacerdote Seba: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vós quem sois? A Bíblia diz que o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram nus e feridos. Que vergonha! Esses filhos do sacerdote Seba foram desmoralizados e brutalmente surrados. A expressão dos lábios do endemoniado, vós quem sois, mostra profundo desprezo do demônio em relação àqueles que ouvem a palavra de Deus e não vivem a palavra de Deus. Mesmo com todo o poder da religião judaica a seu favor, o demônio ali deixou os filhos do sacerdote Seba envergonhados. Mesmo os filhos sendo filho de um sacerdote conhecido chamado Seba, o demônio não se submeteu. Mesmo usando o nome de Jesus e de Paulo, o demônio deixou os filhos do sacerdote judeu Seba ridicularizados, sem credibilidade, sem apreço. Isso acontece com aquele que ouve a palavra de Deus e não vive, não pratica a palavra de Deus. Perde a dignidade, perde a autoridade e não produz verdadeiros frutos. E o pior, acontece o que está escrito em 1 Samuel 4:20. Foi-se a glória. Não vivenciam a glória de Deus. Meus amados irmãos, guardemos a palavra de Deus em nosso coração e vivamos a palavra de Deus, para que Deus possa nos usar nesse mundo caído. Louvado seja Deus. Que a potente mão do Deus Altíssimo esteja sobre você e toda a sua família. Divulgue esta mensagem com o maior número de pessoas que você conhece. Louvado seja Deus. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. Amém? Louvado seja Deus.